Estamos começando mais um momento com Deus e hoje o tema são as fontes da justificação. Justificado, pois, mediante a fé, temos a paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos, capítulo 5, no versículo 1. Ao escrever essa epístola aos Romanos, Paulo ele estava tratando com ninguém menos os aspectos jurídicos da salvação. Ele trata sobre os aspectos para sermos salvos. Falando para os romanos, que era um povo conhecido como o país do direito, o doutor dos gentios desenvolveu com maestria a doutrina da justificação. Em sentido jurídico, a justificação é a declaração de isenção de culpa, porém, no sentido bíblico, a justificação é o ato pela qual o homem, passando do pecado para o estado da graça, se torna livre da condenação e digno da vida eterna. E neste texto sagrado nós vamos aprender sobre as fontes da justificação. A primeira fonte que nos justifica para uma vida nova é a nossa fé. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo ele disse, justificado, pois, mediante a fé. A fé é a primeira fonte de justificação do pecador, pois o próprio Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos 16:16. O ato de crer livra o pecador da condenação eterna. Então, esse crer, a nossa fé não é apenas crer agora e depois mudar de opinião. Não, nós temos que crer e através das nossas atitudes expressar que nós estamos crendo, estamos acreditando, Porque se Deus escolheu nós, Ele deu fonte sim para sermos justificados do pecado, mas nós temos que usar essas fontes e temos que crer usando a nossa fé e não podemos continuar com a mesma forma que nós vivíamos antes, mas buscar ao máximo viver com os ensinamentos que Cristo nos deu, porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, nós que servimos ao Senhor, e a Bíblia também vem falar que nós somos uma nova pessoa quando estamos em Cristo, então tem que ter essa nova pessoa. Então o pecado ele nos afasta de Deus, e hoje muitos estão esquecendo disso, Estão deixando o pecado tomar conta, estão deixando a modernidade, a vaidade tomar conta e estão esquecendo dos princípios, Os princípios que estão na palavra do Senhor. Em Romanos 4, 1 e 13, o apóstolo Paulo afirma que Abraão foi justificado pela fé quando creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Gênesis 15 e 6. Em Romanos 10 e 11 está escrito: todo aquele que nele crê não será confundido. Se crer no Senhor, e usar a sua fé, usar a fé, ter confiança. E quando usamos a nossa fé, Cristo ele age em nosso favor. Somente a fé livra o pecador da condenação. Pois em João 3, 17, 18 o próprio Jesus disse: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome unigênito Filho de Deus. Portanto, quem crê está justificado e livre da condenação eterna. Esse crer aqui, irmãos, é como eu falei, é crer até a volta de Jesus. É crer e ter uma mente de Cristo. É crer e viver a palavra do Senhor. Hoje muitos estão pregando aí crer no Senhor algo momentâneo. Não, esse crer no Senhor tem que ser até a hora que ele venha, porque o apóstolo Paulo também falou que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então é crer e ter uma vida diferente, é crer e viver uma vida arregada na presença de Deus em santidade. Há pessoas por aí pregando que não precisa ter santidade, mas a palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então por isso, irmãos, que é muito importante nós usarmos a nossa fé. Essa é a primeira fonte para nós sermos justificados contra a condenação. A segunda fonte que nos justifica também é a graça, Lá em Romanos 3:24, Paulo diz: sendo justificado gratuitamente pela sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A graça ela é a segunda fonte de justificação do pecador. A graça é a atitude de Deus para com o pecador arrependido, concedendo-lhe o perdão, e a justificação é o favor imerecido que Deus concede gratuitamente ao pecador que crê
em Cristo Jesus. Então a graça é algo que nós não merecíamos, mas o Senhor ele pagou o preço na cruz do Calvário. E ele vai perdoar, toda a maldição ficou lá no madeiro. Mas tem pecados que esses pecados, para ser perdoados, eles têm que serem confessados. Tem que ter um arrependimento. A Bíblia diz que nós alcançamos o arrependimento em que forma? Quando nós mudamos a nossa atitude, ou seja, quando nós se arrependemos, nós alcançamos a misericórdia. Então, se nós não se arrepender, nós não vamos alcançar a misericórdia. O que é a misericórdia? A misericórdia é Deus se colocar no nosso lugar, se colocar na situação que nós estamos passando e perdoar o nosso pecado. Então, se nós não, um exemplo, se nós pecamos, estamos num pecado grave, num pecado de adultério, num pecado de fornicação, e nós não mudamos de vida, nós nunca vamos alcançar o perdão e a graça. Por quê? Porque nós não temos uma mudança, então tem que ter essa mudança, né? O próprio Jesus ele falou que ele é a porta e a porta é estreita, né? E o caminho para a perdição é um caminho espaçoso, é um caminho imenso. Então, para entrar no reino do céu, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. E não podemos esquecer desses princípios, né? Dessas fontes que nos justificam. Lá em Tito 3:7, Paulo afirma ainda que somos justificados por graça, nós tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, quando nós temos esperança no Senhor Cristo, em Jesus, nós temos uma esperança de ter uma vida eterna, ou seja, nós somos herdeiros de promessas que Deus tem para nós, quando somos justificados pela graça e acreditamos nessa graça. Mas hoje muitos estão esquecendo dessa graça. Em Efésios 2:8 está escrito: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, aleluia. Então não são todos que têm essa fé sobrenatural, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então não é só pela graça, é pela fé e pela graça de Deus. Ou seja, Deus ele pagou o preço para eu e você sermos salvos, mas nós temos que ter fé, temos que usar a nossa fé, temos que confiar nele, somente nele, porque ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Então é Jesus Cristo o caminho, não tem outro caminho. Né? Se você está em cima do muro, o muro não é de Jesus, né? E há céu e há inferno, não existe meio termo, né? E hoje muitos estão dizendo: vem do jeito que você está, continue dessa forma, que depois Deus vai te libertar. Mas a Bíblia diz que nós temos que se arrepender. Nós temos que se arrepender e confessar os nossos pecados diante de Deus. E tem pecados, como eu já falei, que só vão ser perdoados se nós confessarmos ele. Se nós não confessarmos ele, nós não vamos alcançar a misericórdia que vem do Senhor. Lá em Tito 2:11 está escrito que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus declara o pecador salvo e justificado. Então a graça, ela veio para toda a humanidade, para todos os homens, mas não são todos os homens que querem. Por quê? Porque tem que reconhecer o senhorio de Jesus Cristo, tem que conhecer a divindade de Jesus Cristo, ou seja, que Jesus Cristo, ele pagou o preço por mim e por você, né? Ficou tudo ali, mas ele também, a Bíblia diz que se nós não reconhecermos ele, a santidade de Deus, que ele é Deus, nós não se tornamos filhos das promessas, porque quando nós cremos no Senhor, ele nos adotou, né, pela graça. Então nós devemos crer nisso. Então, para nós sermos salvos, nós temos que acreditar no Senhor Jesus e perseverar mediante a fé. Ele se manifestou para todos, ele escolheu. Ele tem projeto, ele tem promessa para todo mundo, mas não é todo mundo que quer. Por quê? Porque há um preço, há uma renúncia. Ele mesmo falou que aquele que quiser seguir a ele, que pegue a sua cruz e siga ele, renuncie a si mesmo. Então tem que ter essa renúncia para assim podermos alcançar a nossa salvação e perseverança, que é o mais importante, porque ele não vai salvar porque prega bem, ele não vai salvar porque canta bem, ele não vai salvar porque é um pastor, ele não vai salvar porque a igreja está cheia ou porque a igreja tem pouca gente, não. Ele vai salvar mediante a fé e a graça. A terceira fonte, né? Eu já falei aqui duas, que é a fé, a graça, e a terceira fonte é a redenção de Cristo, ou seja, o preço que Cristo pagou na cruz do Calvário por mim e por você, que é o que nos justifica do pecado quando cremos nele, né? Porque lá há uma palavra que diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus, e aquele que tem fé no Senhor, ele tem que crer que Deus existe. Aquele que diz que tem fé, ele tem que saber que Deus tem esse poder para operar. Lá em Romanos 3:24, Paulo afirma que a justificação do pecador
pela graça é mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A redenção de Cristo Jesus é a condição sine qua non, sem a qual não haveria condição do pecador ser justificado. Sem a redenção de Cristo não haveria fé para crer, e nem graça de Deus teria se manifestado a todos os homens. Portanto, a redenção de Cristo é a terceira e principal fonte de justificação para o pecador. Em Efésios 1:7 está escrito: no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Portanto, uma fonte depende da outra no processo de justificação do pecador. Lá em Colossenses 1:13 e 14, Paulo também diz que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados, ou seja, nossos pecados são perdoados através do sacrifício na cruz do Calvário, para declarar que o pecador, inseto da culpa, a justiça de Deus exigia que alguém assumisse a nossa culpa. Então Jesus, ele assumiu a minha e a tua culpa pelos nossos pecados quando ele deu seu sangue na cruz do Calvário. E através da sua redenção, Cristo assumiu a culpa e o pecador foi justificado. Glórias a Deus. Em 2 Coríntios 5:19, Paulo explica o processo da redenção do pecador ao afirmar que Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Então nós alcançamos a reconciliação através dessa palavra que liberta, que salva e que transforma. Pois aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por quê? Porque a crucificação, se você for estudar mais a fundo, você vai ver que quem morria na cruz do Calvário era considerado maldito. Mas Jesus, ele pagou o preço e fez a maldição se transformar numa bênção para mim e para você, e nós podemos alcançar a salvação através de Cristo. Portanto, a redenção efetuada por Cristo foi o procedimento da justiça divina no processo de justificação do pecador. E para encerrar o momento com Deus, Cristo já efetuou a nossa redenção e justificação na cruz. Agora fomos declarados justos, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por só o ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Romanos 5:18. Então essas são as três fontes para nós sermos justificados e alcançarmos a nossa salvação. A primeira é a fé, mediante a fé. A segunda é a graça, que é o favor imerecido, que nós não merecíamos, mas pela graça somos salvos. E a terceira é a redenção de Cristo, o preço que ele pagou na cruz do Calvário, que nos reconciliamos com Deus, porque o pecado afasta o ser humano de Deus e precisa uma reconciliação, e Cristo já pagou o preço na cruz do Calvário. Que Deus possa abençoar a tua vida, realizando teus sonhos, teus projetos, e o nome do Senhor venha ser glorificado sobre a tua vida. Amém?